Deuteronômio, capítulo 12. São estes os estatutos e os preceitos que tereis cuidado em observar na terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu para possuirdes por todos os dias que viverdes sobre a terra. Certamente destruireis todos os lugares em que as nações que haveis de subjugar serviram aos seus deuses. Sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo de toda árvore frondosa. E derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis a fogo os seus azerins, abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, mas recorrereis ao lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, para a sua habitação, e ali vireis. A esse lugar trareis os vossos holocaustos e sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis, vós e as vossas casas, em tudo em que puserdes a vossa mão, no que o Senhor vosso Deus vos tiver abençoado. Não fareis conforme tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem lhe parece aos olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Mas quando passardes o Jordão e habitardes na terra em que o Senhor vosso Deus vos faz herdar, ele vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar trareis tudo o que eu vos ordeno: os vossos holocaustos e sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e tudo o que de melhor oferecerdes ao Senhor, em cumprimento dos votos que fizerdes. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, vossos filhos e vossas filhas, vossos servos e vossas servas, bem como o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que eu te ordeno. Todavia, conforme todo o teu desejo, poderás degolar e comer carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que ele te houver dado. Tanto o imundo como o limpo comerão dela, como o da gazela e do veado. Tão somente não comerás do sangue, sobre a terra o derramarás como água. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Mas os comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, tu e teu filho, tua filha, teu servo, a tua serva, e bem assim como o levita que está dentro das tuas portas. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a mão. Guarda-te que não desampares o levita por todos os dias que viverdes na tua terra. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como te prometeu, e tu disseres: comerei carne, porquanto tens desejo de comer carne, conforme todo o teu desejo poderás comê-la. Se estiver longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, então degolarás do teu gado e do teu rebanho, que o Senhor te houver dado, como te ordenei, e poderás comer dentro das tuas portas conforme todo o teu desejo. Como se come a gazela e o veado, assim comerás dessas carnes. O imundo e o limpo igualmente comerão delas. Então somente guarda-te de comeres do sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não o comerás sobre a terra, o derramarás como água. Não o comerás, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Somente tomarás as coisas santas que tiverdes, e as tuas ofertas votivas, e irás ao lugar que o Senhor escolher. Oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios
se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus. Porém, a carne comerás. Ouve e guarda estas palavras que eu te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti para sempre, se fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus exterminar de diante de ti as nações aonde estás entrando para as possuir, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, para que não te enlaces para as seguires, depois que elas forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo, de que modo serviam estas nações os seus deuses? Pois do mesmo modo também farei eu. Não farás assim para com o Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, e que ele detesta, fizeram estas para com os seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Capítulo 13. Se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o sinal ou prodígio de que vos houver falado, e ele disser, vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e sirvamo-los. Não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e a ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos apegareis. E aquele profeta, ou aquele sonhador, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasses. Assim, exterminareis o mal do meio de vós. Quando teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu seio, ou teu amigo, que te é como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos, e sirvamos a outros deuses, deuses que nunca conheceste, nem tu, nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra. Não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o teu olho terá piedade dele, nem o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua mão será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. E o apedrejarás até que morra, pois procurou apartar-se do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Todo Israel o ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar semelhante iniquidade no meio de ti. Se a respeito de alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá para ali habitardes, ouvires dizer, uns homens filhos de Belial, saindo do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos, e sirvamos a outros deuses, deuses que nunca conheceste. Então inquirirás e investigarás, perguntando com diligência. E se for verdade, se for certo que se fez tal abominação no meio de ti, certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo a ela e a tudo o que nela houver, até os animais. E ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça. E a cidade e todo o seu despojo queimarás totalmente para o Senhor teu Deus, e será montão perpétuo, nunca mais será edificada. Não se te pegará às mãos nada do anátema, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira, e te faça misericórdia, e tenha piedade de ti, e te multiplique como jurou a teus pais, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazeres o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Capítulo 14. Filhos sois do Senhor vosso Deus. Não vos cortareis a vós mesmos, nem abrireis calva entre os vossos olhos por causa de algum morto, porque és povo santo ao Senhor teu Deus. E o Senhor te escolheu para lhe seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Nenhuma coisa abominável comereis.
Estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha, a cabra, o veado, a gazela, o cabrito montês, a cabra montesa, o antílope, o óryx e a ovelha montesa. Dentre os animais, todo o que tem a unha fendida, dividida em duas, e que rumina, esse podereis comer. Porém, dos que ruminam ou que têm a unha fendida, não podereis comer os seguintes: o camelo, a lebre e o querogrilo, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Isto podereis comer de tudo o que há nas águas. Tudo o que tem barbatanas e escamas podereis comer. Mas tudo o que não tem barbatanas, nem escamas, não comereis, imundo vos será. De todas as aves limpas podereis comer. Mas estas são as de que não comereis: a águia, o quebrantoço, o chofrango, o açor, o falcão, o milhafre, segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie, o bufo, a coruja, o porfirião, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Também todos os insetos alados vos serão imundos, não se comerão. De todas as aves limpas podereis comer. Não comerás nenhum animal que tenha morrido por si. Ao peregrino que está dentro das tuas portas o darás a comer, ou o venderás ao estrangeiro, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não comerás o cabrito no leite de sua mãe. Certamente darás o dízimo de todo o produto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus por todos os dias. Mas se o caminho te for tão comprido que não possas levar os dízimos, por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão, e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejares, por bois, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, e por tudo o que te pedir a tua alma. Comerás ali perante o Senhor teu Deus, e te regozijarás tu e a tua casa. Mas não desampararás o levita que está no meio das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de cada terceiro ano, levarás todos os dízimos da tua colheita do mesmo ano, e os depositarás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança tem contigo, o peregrino, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Deuteronômio, capítulo 15. Ao fim de cada 7 anos, farás remissão. E este é o modo da remissão. Todo credor remitirá o que tiver emprestado ao seu próximo. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é apregoada. Do estrangeiro poderás exigi-lo, mas o que é teu estiver em poder do teu irmão, a tua mão o remitirá. Contudo, não haverá entre ti pobre algum, pois o Senhor certamente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres. Contanto que ouças diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todo este mandamento que eu hoje te ordeno. Porque o Senhor teu Deus te abençoará, como te prometeu. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Quando no meio de ti houver algum pobre dentre teus irmãos, em qualquer das tuas cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás a tua mão, e certamente lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade.
Guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, e venhas a dizer: vai se aproximando o 7º ano, o ano da remissão. E que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhe darás, e não fique pesaroso o teu coração quando lhe deres, pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que puseres a mão. Pois nunca deixará de haver pobre na terra. Pelo que eu te ordeno, dizendo: livremente abrirás a mão para teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Se te for vendido um teu irmão, hebreu ou irmã hebreia, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o libertarás. E quando o libertares, não o deixarás ir de mãos vazias. Liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lagar, conforme o Senhor teu Deus tiver abençoado, lhe darás. Pois lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que eu hoje te ordeno isso. Mas se ele te disser: não sairei de junto de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele será teu servo para sempre. E também assim farás a tua serva. Não seja duro aos teus olhos o teres de libertá-lo, pois 6 anos te prestou serviço equivalente ao dobro do salário de um mercenário, e o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Todo primogênito que nascer das tuas vacas e das tuas ovelhas, santificarás ao Senhor teu Deus, como o primogênito do teu boi não trabalharás, nem tosquiarás o primogênito das tuas ovelhas. Perante o Senhor teu Deus os comerás, tu e a tua casa, de ano em ano, no lugar em que o Senhor escolher. Mas se nele houver algum defeito, como se for coxo, ou cego, ou tiver qualquer outra deformidade, não o sacrificarás ao Senhor teu Deus. Nas tuas portas o comerás. O imundo e o limpo igualmente o comerão, como da gazela ou do veado. Somente do seu sangue não comerás. Sobre a terra o derramarás como água. Deuteronômio, capítulo 16. Guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe, de noite, o Senhor teu Deus tirou-te do Egito. Então das ovelhas e das vacas sacrificarás a Páscoa ao Senhor teu Deus no lugar em que o Senhor escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Nela não comerás pão levedado, por 7 dias comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia em que a tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. O fermento não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também, da carne que sacrificares à tarde, no 1º dia, nada ficará até pela manhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer uma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, mas no lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então a cozerás e comerás no lugar em que o Senhor teu Deus escolher. Depois, pela manhã, voltarás e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia haverá assembléia solene ao Senhor teu Deus. Nele nenhum trabalho farás. 7 semanas contarás desde o dia em que começares a meter a foice na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus, segundo a medida da oferta voluntária da tua mão, que darás conforme o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te regozijarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o peregrino, o órfão e a viúva que estão no meio de ti, no lugar em que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. Também te lembrarás de que foste servo no Egito, e guardarás estes estatutos e os cumprirás. A festa dos tabernáculos celebrarás por 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa te regozijarás tu e teu filho e tua filha, teu servo e tua serva, e o levita, o peregrino, o órfão e a viúva que estão no meio das tuas portas. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus no lugar em que o Senhor escolher,
porque o Senhor teu Deus te há de abençoar em toda a sua colheita, e em todo o trabalho das tuas mãos, pelo que estarás de todo alegre. 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus, no lugar em que ele escolher, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, e na festa dos tabernáculos. Não aparecerão vazios perante o Senhor. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor lhe houver dado. Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, segundo as tuas tribos, para que julguem o povo com justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peita, porque a peita cega os olhos dos sábios e perverte a causa dos justos. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas, e possuas em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Não plantarás nenhuma árvore como azera, ao pé do altar do Senhor teu Deus, que fizeres, nem levantarás para ti coluna, coisas que o Senhor teu Deus detesta. Capítulo 17. Ao Senhor teu Deus não sacrificarás boi ou ovelha em que haja defeito ou qualquer deformidade, pois isso é abominação ao Senhor teu Deus. Se no meio de ti, em alguma das tuas cidades, que te dá o Senhor teu Deus, for encontrado algum homem ou mulher, que tenha feito o que é mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredindo o seu pacto, que tenha ido e servido a outros deuses, adorando-os a eles, ou ao sol, ou à lua, ou a qualquer astro do exército do céu, o que não ordenei, e isso te for denunciado, e o ouvires, então o inquirirás bem, e eis que sendo realmente verdade que se fez tal abominação em Israel, então levarás às tuas portas o homem ou a mulher que tiver cometido esta maldade, e apedrejarás o tal homem ou mulher até que morra. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Pela boca de uma só testemunha não morrerá. A mão das testemunhas será a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Se alguma causa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, tornando-se motivo de controvérsia nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas sacerdotes, e ao juiz que houver nesses dias, e inquirirás, e eles te anunciarão a sentença do juízo. Depois cumprirás fielmente a sentença que te anunciarem no lugar em que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem, conforme o teor da lei que te ensinarem, e conforme o juízo que pronunciarem farás. Da palavra que te disserem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. O homem que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, este homem morrerá. Assim exterminarás de Israel o mal, e todo o povo, ouvindo isso, temerá, e nunca mais se ensoberbecerá. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e nela habitando, disseres, porei sobre mim um rei, como fazem todas as nações que estão em redor de mim. Porás certamente sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Porás um dentre teus irmãos como rei sobre ti. Não poderás pôr sobre ti um estrangeiro, homem que não seja de teus irmãos. Ele, porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco multiplicará para si mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si a prata e o ouro. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, escreverá para si num livro uma cópia desta lei, do exemplar que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, e a guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos, a fim de os cumprir, para que o seu coração não se exalte sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que se prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos, no meio de Israel. Capítulo 18. Os levitas sacerdotes e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança com Israel,
comerão das ofertas queimadas do Senhor e da herança dele. Não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Estes, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo dos que oferecem sacrifícios de boi ou de ovelha. O ofertante dará ao sacerdote a espádua, as queixadas e o bucho. Ao sacerdote darás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas, porque o Senhor teu Deus o escolheu dentre todas as tuas tribos para assistir e ministrar em nome do Senhor, ele e seus filhos para sempre. Se um levita saindo de alguma das tuas cidades, de todo Israel, em que ele estiver habitando, vier com todo o desejo da sua alma ao lugar que o Senhor escolher, e ministrar em nome do Senhor seu Deus, como fazem todos os seus irmãos os levitas que assistem ali perante o Senhor, comerá porção igual a deles, fora a das vendas do seu patrimônio. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará no meio de ti quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. E é por causa destas abominações que o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém, quanto a ti o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta semelhante a mim, e a ele ouvirás, conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Do meio de seus irmãos lhes suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração: como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta. Não o temerás. Capítulo 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra ele te dá, e tu as desapossares, e morares nas suas cidades e nas suas casas, designarás para ti, no meio da terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres 3 cidades. Preparar-lhe-ás caminhos, e partirás em 3 os termos da tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Isto será para que todo homicida se acolha nessas cidades. Este, pois, é o caso no tocante ao homicida que se acolher ali para que viva. Aquele que involuntariamente matar a seu próximo, a quem dantes não odiava. Como, por exemplo, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com um machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo de sorte que venha a morrer. O tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá, para que o vingador do sangue não persiga o homicida enquanto estiver abrasado o seu coração, e o alcance por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, não havendo nele culpa de morte, pois que dantes não odiava o seu próximo. Pelo que eu te dou esta ordem: 3 cidades designarás para ti. E se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, quando guardares, para o cumprires, todo este mandamento que eu hoje te ordeno de amar o Senhor teu Deus e de andar sempre nos seus caminhos, então acrescentarás a estas 3 mais 3 cidades, para que não se derrame sangue inocente no meio da tua terra,
que o Senhor teu Deus te dá por herança, e não haja sangue sobre ti. Mas se alguém, odiando a seu próximo, e lhe armando ciladas, se levantar contra ele e o ferir, de modo que venha a morrer, e se acolher a alguma destas cidades, então os anciãos da sua cidade, mandando tirá-lo dali, o entregarão nas mãos do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não terá piedade dele. Antes, tirarás de Israel o sangue inocente, para que te vá bem. Não removerás os marcos do teu próximo, colocados pelos teus antecessores na tua herança que receberás na terra em que o Senhor teu Deus te dá para possuíres. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado cometido, pela boca de 2 ou de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Se uma testemunha iníqua se levantar contra alguém, para o acusar de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor diante dos sacerdotes e dos juízes que houver nesses dias. E os juízes inquirirão cuidadosamente. E eis que, sendo a testemunha falsa, e falso o testemunho que deu contra seu irmão, far-lhe-ás como ele cuidava fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Os restantes, ouvindo isso, temerão, e nunca mais cometerão semelhante mal no meio de ti. O teu olho não terá piedade dele. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo mais numeroso do que tu, deles não terás temor, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Quando estiveres para entrar na peleja, o sacerdote se chegará e falará ao povo, e lhe dirá: Ouvi, ó Israel, vós estáis hoje para entrar na peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos, para vos salvar. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a dedicou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a dedique. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a desfrute. Também qual é o homem que está desposado com uma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne para casa. Não suceda que morra na peleja e outro a receba. Assim, continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne para casa, a fim de que o coração de seus irmãos não se derreta como seu coração. Então, tendo os oficiais acabado de falar ao povo, designarão chefes das tropas para estarem à frente do povo. Quando te aproximares de uma cidade para combatê-la, apregor-lhe-ás a paz. Se ela te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Se ela, pelo contrário, não fizer paz contigo, mas guerra, então a sitiarás. E logo que o Senhor teu Deus a entregar nas tuas mãos, passarás ao fio da espada todos os homens que nela houver. Porém as mulheres, os pequeninos, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás por presa, e comerás o despojo dos teus inimigos que o Senhor teu Deus te deu. Assim farás a todas as cidades que estiverem mais longe de ti, que não são das cidades destas nações, mas das cidades destes povos que o Senhor teu Deus te dá em herança, nada que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-los-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, aos heveus e aos jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que não vos ensinem a fazer conforme todas as abominações que eles fazem a seus deuses, e assim pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele poderás comer. Pelo que não o cortarás,
Porventura a árvore do campo é homem, para que seja sitiada por ti? Somente as árvores que souberes não serem árvores cujo fruto se pode comer, é que destruirás e cortarás, e contra a cidade, para guerrear contra ti, edificarás baluartes até que seja vencida. Capítulo 21. Se na terra que o Senhor teu Deus te dá para possuíres, for encontrado algum morto caído no campo, sem que se saiba quem o matou, sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão as distâncias dali até as cidades que estiverem ao redor do morto. E será que, na cidade mais próxima do morto, os anciãos da mesma tomarão uma novilha da manada, que ainda não tenha trabalhado, nem tenha puxado na canga. Trarão a novilha ao vale de águas correntes, que nunca tenha sido lavrado, nem semeado. E ali, naquele vale, quebrarão o pescoço à novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, e para abençoarem em nome do Senhor, segundo a sua sentença, se determinará toda demanda e todo ferimento. E todos os anciãos da mesma cidade, a mais próxima do morto, lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e protestando dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos o viram. Perdoa, ó Senhor, ao teu povo Israel, que tu resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel, e aquele sangue lhe será perdoado. Assim tirarás do meio de ti o sangue inocente, quando fizeres o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres à peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os levares cativos, se vires entre os cativos uma mulher formosa à vista, e afeiçoando-te dela, quiseres tomá-la por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela, tendo rapado a cabeça, cortado as unhas e despido as vestes do seu cativeiro, ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro. Depois disso estarás com ela, e serás seu marido, e ela será tua mulher. E se te enfadares dela, deixá-la-ás ir à sua vontade, mas de modo nenhum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, porque a humilhaste. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e ambas lhe tiverem dado filhos, e o filho primogênito for da desprezada, quando fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto ele é as primícias da sua força, o direito da primogenitura é dele. Se alguém tiver um filho costumaz e rebelde, que não obedeça à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e que, embora o castiguem, não lhes dê ouvidos, seu pai e sua mãe, pegando nele, o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é costumaz e rebelde, não dá ouvidos à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim exterminarás o mal do meio de ti, e todo Israel, ouvindo isso, temerá. Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte, e for morto, e o tiveres pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque aquele que é pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. 22. Se vires extraviado o boi ou a ovelha de teu irmão, não te desviarás deles, sem falta os reconduzirás a teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou não o conheceres, levá-los-ás para a tua casa e ficarão contigo até que teu irmão os venha procurar. Então lhes restituirás. Assim farás também com seu jumento, bem como com as suas vestes, e com toda coisa que teu irmão tiver perdido, e tu achares. Não te poderás desviar deles. Se vires o jumento ou o boi de teu irmão caídos no caminho, não te desviarás deles, sem falta o ajudarás a levantá-los.
Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem vestido de mulher, porque qualquer que faz isto é abominação ao Senhor teu Deus. Se encontrares pelo caminho, numa árvore ou no chão, um ninho de ave com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. Sem falta deixarás ir a mãe, porém os filhotes poderás tomar, para que te vá bem, e para que prolongues os teus dias. Quando edificares uma casa nova, farás no terraço um parapeito, para que não tragas sangue sobre a tua casa, se alguém cair dali. Não semearás a tua vinha de 2 espécies de sementes, para que não fique sagrado todo o produto, tanto da semente que semeares, como do fruto da vinha. Não lavrarás com o boi e o jumento juntamente. Não te vestirás de estofo misturado de lã e linho juntamente. Porás franjas nos 4 cantos da tua manta, com que te cobrires. Se um homem tomar uma mulher por esposa, e tendo coabitado com ela, vier a desprezá-la, e lhe atribuir coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher, e quando me cheguei a ela, não achei nela os sinais de virgindade. Então o pai e a mãe da moça tomarão os sinais da virgindade da moça, e os levarão aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, e agora ele a despreza. E eis que lhe atribuiu coisas escandalosas, dizendo: não achei na tua filha os sinais da virgindade. Porém eis aqui os sinais da virgindade de minha filha. E eles estenderão a roupa diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos daquela cidade, tomando o homem, o castigarão, e multando-o em 100 siclos de prata, os darão ao pai da moça, porquanto divulgou uma fama sobre uma virgem em Israel. Então ficará sendo sua mulher, e ele por todos os seus dias não poderá repudiá-la. Se, porém, esta acusação for confirmada, não se achando na moça os sinais da virgindade, levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, porque fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tenha marido, morrerão ambos, o homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher. Assim exterminarás o mal de Israel. Se houver moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram, a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Mas se for no campo, que o homem achar a moça que é desposada, e o homem a forçar e se deitar com ela, morrerá somente o homem que se deitou com ela. Porém a moça não farás nada. Não há na moça pecado digno de morte, porque, como no caso de um homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este caso. Porque ele a achou no campo, a moça desposada gritou, mas não houve quem a livrasse. Se um homem achar uma moça virgem, não desposada, e pegando nela deitar-se com ela e forem apanhados, o homem que se deitou com a moça dará ao pai dela 50 siclos de prata, e porquanto a humilhou, ela ficará sendo sua mulher. Não a poderá repudiar por todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, e não levantará a cobertura de seu pai. 23. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou for cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum amonita, nem moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará jamais na Assembleia do Senhor. Porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saís do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Contudo, o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão, antes trocou-te da maldição em bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz nem prosperidade por todos os teus dias para sempre. Não abominarás o Edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois peregrino foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração entrarão na Assembleia do Senhor.
Quando te acampares contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se houver no meio de ti alguém que por algum acidente noturno não estiver limpo, sairá fora do arraial, não entrará no meio dele. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água, e depois do sol posto entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. Entre os teus utensílios terás uma pá, e quando te assentares lá fora, então com ela cavarás, e virando-te cobrirás o teu excremento. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar, e para te entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa impura em ti, e de ti se aparte. Não entregarás a seu senhor o servo que, fugindo dele, se tiver acolhido a ti. Contigo ficará, no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Não haverá, dentre as filhas de Israel, quem se prostitua no serviço do templo. Nem dentre os filhos de Israel haverá quem o faça. Não trarás o salário da prostituta, nem o aluguel do sodomita para a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Do teu irmão não exigirás juros, nem de dinheiro, nem de comida, nem de qualquer outra coisa que se empresta a juros. Do estrangeiro poderás exigir juros, porém do teu irmão não exigirás, para que o Senhor teu Deus te abençoe em tudo o que puseres a mão na terra a qual vais para possuíres. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Se, porém, te abstiveres de fazer voto, não haverá pecado em ti. O que tiver saído dos teus lábios guardarás, e cumprirás tal como voluntariamente o votaste ao Senhor teu Deus, prometendo-o pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás comer uvas conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu alforje. Quando entrares na seara do teu próximo, poderás colher espigas com a mão, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Capítulo 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, se ela não achar graça aos seus olhos, por haver ele encontrado nela coisa vergonhosa, far-lhe-ás uma carta de divórcio, ele a dará na mão, e a despedirá de sua casa. Se ela, pois, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, e fazendo-lhe carta de divórcio, lhe a der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la por mulher, depois que foi contaminada, pois isso é abominação perante o Senhor. Não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá cargo público. Por um ano inteiro ficará livre na sua casa para se regozijar com a sua mulher que tomou. Ninguém tomará em penhor as duas mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhoraria assim a vida. Se for descoberto alguém que, havendo furtado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o tenha escravizado ou vendido, esse ladrão morrerá. Assim exterminarás o mal do meio de ti. No tocante à praga da lepra, toma cuidado de observar diligentemente tudo o que te ensinarem os levitas sacerdotes. Segundo lhes tenho ordenado, assim cuidarás de fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem fizeste o empréstimo te trará para fora o penhor. E ele, se for pobre, então te deitarás com o seu penhor. Ao pôr do sol, sem falta, lhe restituirás o penhor, para que durma na sua roupa e te abençoe. E isso te será por justiça perante o Senhor teu Deus. Não oprimirás o trabalhador pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos, ou seja dos estrangeiros que estão na tua terra e dentro das tuas portas. No mesmo dia lhe pagarás o seu salário, e isso antes que o sol se ponha.
porquanto é pobre e está contando com isso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Não se farão morrer os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu próprio pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro nem do órfão, nem tomarás em penhor o vestido da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou dali. Por isso, eu te dou este mandamento para o cumprires. Quando no teu campo fizeres a tua cega, e esqueceres um molho no campo, não voltarás para tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras das tuas mãos. Quando bateres a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. E lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito. Por isso, eu te dou este mandamento para o cumprires. Capítulo de número 25. Se houver contenda entre alguns e vierem a juízo para serem julgados, justificar-se-á ao inocente, e ao culpado condenar-se-á. E se o culpado merecer açoites, o juiz fará que ele se deite e seja açoitado na sua presença, de acordo com a gravidade da sua culpa. Até 40 açoites lhe poderá dar, não mais, para que, porventura, se lhe der mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filhos, a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela, e a tomará por mulher, fazendo a obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der sucederá ao nome do irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Mas se o homem não quiser tomar sua cunhada, então subirá à porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão, e falarão com ele. Se ele persistir e disser, não quero tomá-la, sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E sua casa será chamada em Israel a casa do descalçado. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar a seu marido da mão daquele que o fere, e ela, estendendo a mão, lhe pegar pelas suas vergonhas, decepar-lhe-ás a mão, o teu olho não terá piedade dela. Não terás na tua bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não terás na tua casa 2 éfas, uma grande e uma pequena. Terás peso inteiro e justo. Terás efa inteira e justa, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porque é abominável ao Senhor teu Deus todo aquele que faz tais coisas, todo aquele que pratica a injustiça. Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esquecerás. Capítulo de número 26. Também quando estiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e a possuíres e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que trouxeres da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que naqueles dias estiver de serviço, e lhe dirás: hoje declara o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor com juramento prometeu a nossos pais que nos daria. O sacerdote, pois, tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. E perante o Senhor teu Deus dirás: Arameu, prestes a perecer, era meu pai, e desceu ao Egito com pouca gente para ali morar. E veio a ser ali uma nação grande, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram,
e nos impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa aflição, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande espanto e com sinais e maravilhas. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora te trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas, e as dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi nenhum dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas tirei coisa alguma estando eu imundo, nem delas dei para algum morto. Ouvi a voz do Senhor meu Deus, conforme tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa teu povo Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia o Senhor teu Deus te manda observar estes estatutos e preceitos. Portanto os guardarás e os observarás com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje declaraste ao Senhor que ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus preceitos, e darás ouvidos à sua voz. Outro sim, o Senhor hoje te declarou que lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que deverás guardar todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em honra e em fama, e em glória sobre todas as nações que criou, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse.